Meu nome é Fernanda Carvalho Diniz, eu tenho 20 anos e eu sou uma menina lésbica. Eu comecei a ter dúvidas sobre a minha sexualidade com 13 anos. Na época eu nunca tinha ficado nem com meninos, nem com meninas, e passava essa ideia pela minha cabeça de que, como eu não tinha ficado com ninguém, não teria como eu saber do que eu gostava. Só que eu bloqueava muito a ideia de ficar com meninas porque sempre existe aquela pressão de que isso é muito errado. Então eu tentava bloquear muito essa ideia da minha cabeça. E aí, com uns 16 anos, mais ou menos, eu me apaixonei por uma menina. E eu neguei até a morte. Só que se tornou algo muito perceptível até para quem não era muito próximo de mim. E aí, com uns 17 anos, eu entrei num relacionamento. E foi quando eu me entendi lésbica. Minha família não aceitou muito bem no começo. Minha mãe já desconfiava quando eu era mais nova, né? Quando eu tinha os meus 13 anos, que foi quando eu comecei a duvidar. Como eu nunca apresentei ninguém para minha família e eu acabava nunca dando muito espaço para essa ideia de ter um namorado, minha mãe desconfiava muito, então ela me perguntava se eu estava com alguém, se eu gostava de homem, e eu nunca dava uma resposta muito direta sobre isso. Mas quando eu me assumi para ela, foi um baque muito grande, apesar dela já desconfiar, e foi um processo longo também. No começo não que ela não me aceitou, mas ela demorou para processar a informação. Meu pai, ele tá num processo diferente. É porque eu me assumi para minha mãe com 17 e me assumi para meu pai com 19. Foram épocas diferentes. E os meus pais, eles são pessoas mais velhas, eles não são muito novos, né? Meu pai tem 72 anos. Então, ele é de uma geração completamente diferente da minha. Para ele é muito mais difícil entender essas coisas, mas ele também é muito pra frente da geração dele, então ele se dispôs muito a me entender. Ele só quis que eu tivesse contado pra ele antes, pra eu não ter passado por todo esse período sozinha, né? Por não ter tido nenhuma orientação dos meus pais, não ter tido apoio. E a preocupação maior dos meus pais é de eu sofrer homofobia, sofrer preconceito, estar muito exposta na rua. Minha maior rede de apoio começou com a minha coordenadora da escola, minha coordenadora pedagógica, e com as minhas amigas, né? As minhas amigas que eram mais ou menos ali da minha idade, e foram elas que perceberam antes de mim, e minha coordenadora também percebeu. E como ela era muito próxima da gente, dos alunos, eu me sentia muito confortável para conversar com ela, e eu me assumi primeiro para ela, antes de me assumir para minha mãe. É importante, muito importante ter esse apoio da família, porque a gente do lado de fora, a gente já não é aceito. Então, ter esse ambiente de afastamento dentro de casa, dentro do seu lar, é pior ainda. O que meu irmão fala, tanto para minha mãe quanto para outras pessoas, é que onde não cabe minha irmã, não me cabe. E é bom saber que tem pessoas que têm esse apreço por estar do meu lado. Eu acho que é de grande ajuda ter essa rede de apoio, porque a gente cresce muito com a intenção de ter a aprovação da nossa família, ter a aprovação dos nossos pais. E, querendo ou não, a minha relação com os meus pais é muito próxima, e com meu irmão também. E isso me dá mais liberdade e mais segurança para eu ser quem eu sou, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu acho que falta muito falar sobre não só da solidão da mulher negra, mas da solidão da mulher negra e lésbica. Existe essa sexualização da mulher preta, e enquanto mulher lésbica também, principalmente pela figura masculina. A gente é sempre vista como um alvo de ter mais alguma coisa. A gente nunca é respeitada enquanto a gente está com outra pessoa. Se a gente está num ambiente público com a pessoa que a gente se relaciona, com uma outra mulher, a gente não é respeitada enquanto casal. A gente é sempre vista como um alvo para participar de alguma coisa. E enquanto mulher lésbica, a gente já é vista como predadora. Muito do como a gente se porta, principalmente se a gente é uma mulher que não performa a feminilidade, a gente vai ser vista como predadora. E às vezes, quando a gente performa muita feminilidade, dificilmente a gente é vista como uma mulher lésbica. E sendo uma mulher preta, a gente tem a sexualização do nosso corpo, mas também tem o racismo e o preconceito em relação a isso.